Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui meio que sem roteiro, porque é só compartilhando um pouco da minha experiência sobre o Arctober e também contar pra vocês o que que aconteceu nesse mês que eu fiquei sem postar vídeo grande e tal. Então, enquanto eu tomo aqui minha água, porque a meta de tomar água, né, de tomar mais água, tipo 3, 4 garrafas por dia, foi com Deus, foi de arrasta pra cima esse mês. Nossa, o mês de outubro foi uma loucura. Eu nem conto pra vocês. Eu vou falar uma coisa. Então, enquanto eu tomo aqui minha água, você toma a sua aí e nós vamos juntos conversar um pouco sobre o que foi o Arquiteto. Acho que a principal coisa que quando eu comecei eu tava assim, nossa, não. Arquitober, eu vou fazer esse ano, porque ano passado foi o caos. Meu computador estava no concerto e eu estava subindo pelas paredes, porque eu deixei ele no concerto em setembro. E aí, quando foi em outubro, eu tava assim, meu Deus, meu computador precisa chegar, meu computador precisa chegar, meu computador precisa chegar. Passou outubro e não chegou. Aí eu fiquei, não, vou fazer em novembro. Meu computador vai chegar, meu computador vai chegar, meu computador vai chegar, meu computador vai chegar. Não chegou. Quando foi em dezembro do ano passado, eu tava assim, nossa, falhei muito na minha missão de fazer o Arctober, porque, tipo, eu tava muito ansiosa pra Arcane, a segunda temporada. Mas, enfim, não chegou. E eu fiquei muito decepcionada. Então eu falei assim, não, se o meu computador sobreviver a essa reforma, seja lá qual é o programa que eles estão instalando, ou que tipo de vírus eles estão tirando, ou que tipo de peça vai chegar lá da China, porque aparentemente essa peça não existia no Brasil, só existia na China, eu vou fazer o Arquitober acontecer. E aí passou, né? Passou janeiro. Aí quando foi em fevereiro foi que ele chegou, meu computador, né? Em fevereiro chegou, meu computador veio consertado, graças a Deus, o bicho estava inteiro, né? Tipo assim, ele passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro no concerto, né? E eu tava assim, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida sem computador? Nada, né? Eu não sou nada sem o meu computador. Enfim, o fato é que, quando foi. Eu passei mó tempão também antes de começar o canal. Se você parar pra pensar, o canal não tem nenhum ano direito. Eu acho que ele só tem, sei lá, uns 6 meses, 5 meses. Enfim, quando eu comecei o canal, eu comecei por volta de junho, acho que maio, junho, final de maio, começo de junho. E aí eu me foquei mais nesses vídeos críticas, né? Críticas de filme, críticas de série, comentários sobre as coisas que acontecem no cotidiano, que eu tô considerando se vou continuar ou não, depende muito do assunto, né? E, enfim, considerei todas essas coisas. Considerei assim, né? Fiz vídeo sobre essas coisas e meio que deixei o Arquitoba de lado. Aí quando foi no final de setembro que eu pensei assim, não, para começar o Arquitoba eu tenho que começar em setembro, porque eu vou fazer todas as artes renderizadas e render demora a vida e mais um pouco. Demora a vida e além depois um pouquinho para terminar. Então, como eu sou uma artista que eu me considero meio lenta para fazer as coisas, então eu pensei assim, não, vou fazer aqui, começar logo aqui agora, começar em setembro. Aí comecei, né? Fiz o dia 1, fiz o dia 2, fiz o dia 3, o dia 4, o dia 5 e o dia 6 em setembro, né? Que foi a última semana de setembro. Tanto é que foi a semana que eu postei o Speed Paint de Hasbin Hotel. Falaremos sobre ele no futuro. Que eu ainda preciso assistir a segunda temporada, não comecei. Aí comecei, né? Comecei. Primeiro ficou meio assim, porque eu tava tipo, nossa, o que é que eu vou fazer, né? Eu tinha ideia no começo de fazer como é que chama? Aquele negócio? Capa de revista. Capa de revista. Eu tinha a ideia de fazer uma capa de revista. Só que aí eu fiquei tipo, capa de revista. Não combina muito com Arquitober, porque Arcane é uma coisa assim meio histórica. Como é que eu posso explicar? Ela tem uma estética que remete a tempos antigos, tipo Art Deco, Art Nouveau, é, uma estética mais assim, refinada, mais bonita. Na minha opinião, mais bonita, né? Porque eu sou fanzaça de Art Deco e Art Nouveau, né? Mas isso aí sou eu. Gosto é cada um, é pessoal. Então, eu pensei assim, já que a gente tá numa vibe antiga, por que que eu não faço uma temática de fotos Polaroid? E aí eu fiquei, foto Polaroid, foto Polaroid, foto Polaroid, foto Polaroid. Ficou na minha cabeça, né? Tanto é que as referências de revista que eu tinha pegado foram com Cristo. Foram de arrasta pra cima, foram de submarino, só foram. E aí eu pensei, não, vou aqui na estética
Polaroid. E aí fiquei, né? Polaroid, Polaroid, Polaroid. E aí, o que que eu vou fazer para acompanhar essas Polaroid? Porque o canal não podia ficar sem vídeo. E eu tinha que começar a fazer uns shorts também, né? E aí eu pensei, não, então eu vou fazer em forma de shorts, um tipo de diário, com as fotos Polaroid, como se fosse uma pessoa aleatória escrevendo sobre a história dela em Piltoverzão durante o período de Arcane. Tanto é que eu comecei bem antes do período de Arcane, na verdade. Eu acho que na minha timeline é no sexto dia que começa realmente os eventos de Arcane. E na minha timeline eu comecei em 1929 e botei o período de Arcane para ser em 31, na verdade. Ah, e se você está se perguntando por que as datas hipotéticas, eu não sei, eu só achei que combinaria por causa da estética Art Deco e Art Nouveau, que foi mais ou menos nessa época que elas surgiram. Enfim, o fato é que comecei, né? Comecei dia 1, que era Piltoverizar a lista, né? Piltoverizar eram os dois primeiros dias. E aí eu não queria fazer nada que ligasse muito diretamente aos personagens. Eu tentei ao máximo me ater às outras coisas do universo, né? Mas assim, ocasionalmente eles apareceriam, até porque existiam prompts que era o nome do personagem, tipo Vi, Jinx, Mel não, Ambessa, Caitlyn, tinham coisas diretas que eu não podia escapar. Mas enfim, aí eu comecei a pensar no personagem que eu faria para acompanhar esse diário e essas fotos, né? Então eu fiquei com a ideia na cabeça de ser um caixeiro viajante. Por quê? Primeiro porque eu acho que ele teria um método de entrar em contato com todos os personagens, assim, não entrar em contato diretamente, mas se encaixar no mundo, porque sendo um vendedor de partes para experimentos, essas coisas, e Arcane tem tudo a ver com isso, com experimentação e descobertas e desenvolvimento tecnológico, essas coisas, eu achei que ele sendo um tipo de fornecedor de peças ia encaixar bem. Então, eu segui nessa vibe, segui nessa estética, nessa linha. Aí comecei, né? Dia 1, eu acho que a entrada dele foi chegando em Piltover, né? Ele chegou em Piltover bem no dia da inauguração dos Hexgates, que na minha timeline se passava 4 anos depois do acontecimento do ato 1, né? Depois do episódio 3, né? Por isso que eu acho que a Jinx ia ter o quê? Uns 16, 17, e a Vai ainda tá presa, pô, coitada. Enfim, aí, inauguração dos Hexgates, e aí eu tentei, só aqui um parênteses, eu fui pesquisar como era que fazia o efeito Polaroid, né? Nossa, eu apanhei nesse efeito Polaroid, porque eu não sabia, né? E aí eu fui mexer em modos, mexer em camadas, mexer em contraste, saturação, mexer em efeitos, até que eu achei um tutorial que fazia. Era um efeito, mas não era exatamente no Polaroid, era numa foto tipo antiga, tipo normal, né? Assim, não sei se você é velho como eu, né? E lembra daquelas fotos que era de tipo de filme naquelas câmeras antigas. Pois é, o efeito ficou aquele, mas eu coloquei uma borda para fazer o efeito da Polaroid, né? Enfim. Depois do dia 1, que foi em Piltover, aí mandei ele logo pra Zão, e aí Zão, ele, né, seguiu a vida e tal. E aí, nessa segunda foto, eu fiz com que o gato do experimento do episódio 2 ou 3, eu acho que é no terceiro, ficasse vivo, tivesse perdido uma perna, pobre coitado do gato, o pobre do gato. E nessa segunda foto, eu coloquei pra ser a primeira vez que a Jinx tinha matado alguém. Não sei se vocês percebem no background da foto que ela tá lá. E tem uma perna desse lado também. Não sei se dá pra ver. Enfim. Aí seguindo, nossa, o terceiro dia foi um dos que eu mais gostei, porque, não sei, eu simplesmente gostei da pose, gostei da iluminação, gostei do jeito diferente que eu fiz o rosto da Caitlyn. Não sei, tem algo nessa foto que me deixa muito, muito feliz, assim, ela me transmite uma sensação de felicidade. Aí, nessa foto, eu tentei fazer com que fosse um evento de graduação dos novos Enforcers, né? Então, tipo, o nosso caixeiro foi convidado para vender nesse evento, né? Então, achei muito pertinente, né?
ser um evento de graduação. E ficou muito legal a foto. Modéstia à parte, ficou muito legal. E um easter egg que eu coloquei é que ela tá segurando violeta. Haha, olha ela, fazendo um easter egg de Cat V. Enfim, no quarto dia, eu não sabia muito bem o que, que eu ia fazer, porque no meu projeto original, a Leste era pra estar no quarto dia, né? Só que acabou que na vibe estética Polaroid, eu dispensei essa ideia e coloquei ela bem depois. E o meu plano no quarto dia foi mostrar que, como era shimmer, né, no quarto dia, foi mostrar que tanto pessoas em Zaun quanto em Piltover utilizavam da shimmer, entendeu? Não era uma coisa exclusiva só de Zaun, que foi uma coisa que eu acho que a série pecou um pouco em mostrar. Tipo assim, claro que tem implicações, porque, enfim, o cacheiro não, meu nome do negócio? Dirigível, acho que é dirigível. O dirigível chegou em Piltover, né? Não chegou em Zal, no quarto episódio. Mas eu acho que poderia ter mostrado também. Mas, enfim, é coisa da minha cabeça. Eu não faço parte da galera que fez a série, então o que eles pensaram foi coisa deles, né? O jeito que eles fizeram foi bem, bem próprio, bem característico. Mas ficou muito bom também. Sinceramente, Arcane é a minha série favorita. Enfim, no quinto dia eu achei. Eu tive um pouco de dificuldade em fazer o Victor, porque eu não sou muito boa em desenhar personagens masculinos, né? Acho que dá pra ver. Acho que dá pra ver na minha arte, mas eu tentei o meu melhor, né? E eu achei que ele ficou com a cara meio de zumbi. Mas o que não é tão ruim assim, porque o Vitor é doente, né? Enfim. E aí como o quinto dia era legado, então eu quis fazer como se fosse como se mostrasse ele e a Hexclaw, né? Que esse seria bem o legado dele no futuro. Então ficou tipo como se fosse um foreshadowing do que ia acontecer. Esse foi o plano, né? Não sei se, se eu consegui passar direito essa sensação, mas esse foi o plano que eu tentei fazer com essa foto, né? Por isso que ficou meio monocromática, assim, e só a bolinha da gema Hextech ficou azul, né? Não sei se ela virou um focal point ou um ponto focal, né? Mas, enfim, o que eu tentei fazer foi isso. No sexto dia eu gostei bastante também, porque o sexto dia começou os eventos da série, né? Do ato 4, do ato 2, né? Do episódio 4. E comecei com a Vai, né? E essa cena em específico é a Vai esperando a Caitlyn na saída do bordel. Eu tenho certeza que essa cena aconteceu, que ela ficou esperando a Caitlyn e a Caitlyn lá com a cara de vergonha pra ela, voltando depois. No sétimo dia eu tava muito atrasada, porque tinha acontecido um monte de coisa no mês. Nossa, esse mês aconteceu um monte de coisa, principalmente no final. Mas eu tava muito atrasada, e aí eu não, vou tentar fazer uma arte mais simples. Por isso que no Speed Paint dá pra ver que eu copiei mesmo a forma do prédio, tracei mesmo a forma do prédio. E coloquei lá e só fiz pintar por cima e fazer uns detalhes a mais, né? E eu adaptei a história para o caixeiro viajante ainda continuar em Zal para fazer esse charme visual da grades ficando na frente do prédio e tornando. Deixando como se fosse eles presos, assim, enclausurados. Não sei. Foi o que eu pensei na hora e eu gostei do resultado. No dia 8, nossa, eu penei pra achar um brush que fosse parecido com fumaça, porque tudo que eu fazia de fumaça, nada parecia fumaça. Sempre parecia uns brush strokes aleatórios, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, não vou, na fumaça não vai sair. Mas saiu, né? Graças a Deus saiu. E é isso. Essa cena é a cena em que a Jeans acende o sinalizador, né? Pra, pra encontrar a Vai. E eu coloquei o lore adicional de ter, da fumaça ter um cheiro doce, né? Porque eu achava que, é só um detalhe, né? Que mal há de fazer. No dia 9 eu, tipo, vou usar uma palavra meio que de baixo calão, mas eu liguei o foda-se. Eu liguei o foda-se pra essa estátua, copiei a forma principal e as sombras do que formam ela. Eu fiquei assim, não vou fazer isso comigo mesma, então liguei o foda-se pra essa estátua. É, e quis fazer com que fosse um tipo de ação recorrente, sabe? Que o Silco tomaria. Eu acho que ele tomaria, principalmente pelo que a gente sabe agora
do universo alternativo, né? Que eles realmente, se o Silco tivesse recebido a carta que ele fez, ele teria perdoado e os dois poderiam ficar juntos, né? Assim, poderiam ficar em paz um com o outro, né? Então eu acho que essa atitude do Silco visitar a estátua dele talvez fosse recorrente, né? Pensei, né? Então quis registrar esse momento. Quis registrar esse momento. Tomar água pra aliviar a garganta. No dia 10, nossa, eu gostei, mas não gostei desse desenho. Tipo, eu gostei porque eu sempre amo desenhar a Jinx. Amo desenhar ela. Qualquer jeito, mas acho que pelo meu amor e pela minha preocupação de sempre fazer ela bem, às vezes eu não gosto tanto do que eu faço. Não sei, é coisa da minha cabeça, eu acho. Um dia ficando doida, tá? É isso. Mas eu tentei fazer com que fosse um distúrbio no mercado, né? Mas no final das contas eu achei que ele ficou muito embaçado demais pra minha conta. Eu devia ter deixado ele um pouco mais definido, porque eu embacei uma vez e embacei de novo. Aí ele ficou meio embaçado. Mas enfim, choices. São escolhas que a gente faz. Mas tá aí. Eu e um easter egg pra vocês que eu acho que poucas pessoas identificaram. Se identificaram, não comentaram, mas enfim. É que as imagens que tem a Jinx, ela tá olhando diretamente pra câmera. E ela é ela é a única personagem que olha diretamente pra câmera no meu Arquitober. Todos os outros olham pra qualquer outro lugar, menos pra câmera. Dia 11 eu gostei bastante também, porque era uma chance de desenhar a Leste, eu adoro a Leste, o design dela é incrível. E eu peguei esse motif das flores e levei ele para artes mais na frente. Então, no Diário do Caixeiro Viajante, a Leste dá um vaso com flores para o caixeiro, né? E ele mantém esse vaso consigo até mais na frente, assim. E eu adorei o framing dessa foto, porque ela tá meio de lado, assim, mas quase não dá pra você perceber, mas o framing dela tá muito bom. E eu gostei bastante de fazer esse dia. No dia 12, que era a vez do Eco, e eu pensei em fazer uma pequena retratação, né, por assim dizer, porque na série a gente nunca viu o Eco interagindo com a Isha. E era uma coisa que todo mundo queria, que o Eco, meu Deus do céu, o Eco e a Isha juntos ia ser o fim. O fim! Porque você fica assim, meu Deus, um homem desse lindo! Lindo, interagindo com a Isha, que é o xodó da Jinx, a filha da Jinx. Essa mulher ia cair de joelhos pra ele, né? Enfim, então eu fiz essa pequena retratação, se vocês não sabem, essa menina que tá com ele na foto é a Isha, né? Eu tentei fazer o máximo possível parecida com a Isha, e o lenço azul é pra simbolizar a Jinx, né? Mas isso como ainda é no ato 1, a Jinx e a Aisha não se conheciam, e a Aisha ainda não era órfã nesse tempo, porque eu tenho um headcanon de que a Aisha ficou órfã depois que começou o ser casal, né? Eu tenho esse headcanon, mas enfim. E aí eu fiz, né, essa arte pra fazer essa pequena retratação que a série não fez, né, do Echo interagindo com a Aisha. O dia 13, nossa, o dia 13 é um dos meus favoritos, mas pelos motivos errados, e eu vou falar pra vocês por quê. Como vocês sabem, eu não sou muito boa em desenhar personagens masculinos. Então, eu tava assim, né, redenção, o que que eu vou fazer? Aí eu fui pesquisar, primeiro porque eu não tinha ideia do que fazer, então eu fui pesquisar, tanto é que eu refiz essa arte várias e várias e várias e várias vezes. Eu fui pesquisar sobre redenção, né? Que personagens se redimiram e tal. E como a gente ainda estava muito cedo na história, eu tinha que pegar alguém que não se tinha se redimido no ato 2 ou no ato 3, né? Ou no ato 2, no ato 3, não, na segunda temporada. Então, o que que eu fiz, né? Olhei, assisti o episódio de novo, fiz a sinopse, né? Fiz a sinopse, não, olhei a sinopse e aí tinha lá, né? Porque no final, meio que o Marcos, que é aquele policial corrupto, se redime, entre muitas aspas hipotéticas, né? Aí eu falei, por que não, né? Já estamos aqui mesmo, então vamos lá. E aí eu peguei umas referências e tal. E aí, como eu não sou muito boa em desenhar personagens masculinos, como eu falei pra vocês, aí enquanto eu tava fazendo, eu tava assim, nossa, tá ficando muito feio. Tá ficando muito feio. Mas assim, eu peguei uma frase do Homem-Formiga, o primeiro filme, pra vocês terem ideia. Eu tava com tanta vibe, tá muito feio, mas na minha cabeça eu tava sempre ecoando aquela frase em que a
Filha dele, a Cassie, ganha aquele bonequinho fake, o Homem-Formiga dá pra ela e ela fica, It's so ugly! I love him! Que tipo, ele é muito feio, eu adorei! Então eu tava tipo, né? Quando eu tava fazendo essa arte, era isso que tava passando na minha cabeça. Eu tava ficando muito feio, mas eu tava adorando. Então, tipo assim, foi isso. Por isso que essa virou uma das minhas artes favoritas, né? Tava muito feio, mas eu tava, tipo, achando ótimo. Ah, nos dias 14 e no 15 também, um pouco, eu tava super atrasada, porque eu tinha parado pra fazer outras coisas, tinha outro material de outra coisa pra me fazer. E eu comecei a me atrasar, né? Comecei a me atrasar, me atrasar, me atrasar, me atrasar, me atrasar. E, meu Deus, eu preciso de uma arte simples. Então, eu peguei assim, vamos avançar no tempo mais um pouco e vamos botar esse cachê pra cruzar a ponte de volta no depois que acontece aquela batalha da ponte entre o Echo e a Jinx, né? Então, peguei e como o Marcos foi de arrasta, né, nessa batalha, eu peguei e coloquei o distintivo dele aí pra fazer uma ligação com o anterior e foi isso. Não coloquei muito pensamento nesse dia, não. Tava atrasada e foi isso, beijos. No dia 15 eu avancei mais um pouco no tempo, porque eu também não tinha ideia do que fazer. Era Progresso, o nome do dia, né? Então eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Porque nem o ponto da narrativa foi, foi deixado claro essa. Assim, da minha narrativa que eu tô falando, né? Não da narrativa de Arcane. Essa prompt encaixava, né? De progresso. Mas aí eu fiquei, vamos esticar um pouquinho a baladeira, né? E vamos colocar que o progresso foi a Jinx atirando aquele foguete lá no conselho, né? E é isso, paz. E eu coloquei que o caixeiro achou que era uma estrela cadente, porque a gente tá vendo da perspectiva dele, né? Assim, todo mundo sabe que é o foguete que a Jinx lançou, mas eu coloquei como sendo da perspectiva dele, então ele achava que era uma estrela cadente. E eu achei legal essa arte. O que eu mais gostei dela foi o símbolo da família Kierman se levantando, assim, ficando quase sendo colocado no frame, né? A lua ficando por trás dele, mas não muito. Eu achei essa composição bem interessante, no final das contas, né? Apesar de eu ter feito ela mais simples, ter copiado a casa e ter feito só a lua e estava muito atrasada, e é isso. No dia 16, a gente entrou na segunda temporada e eu já comecei logo com a explosão de gás. Eu vou falar pra vocês que, apesar dessa arte ser mais simples, eu amei o jeito que ela ficou no final. Porque a fumaça que eu não tinha conseguido no dia, no dia 8 eu consegui no dia 16, né? Olha só que loucura. Coloquei ela no dia 16 e deu certo, deu super certo. Eu gostei do jeito que ela ficou, o azul, o amarelo e o rosa misturados com a bola da praça principal lá no meio do caminho. Eu achei muito legal, gostei. Não dava nada por essa ideia, por essa composição, mas no final acabei gostando. Ah, dia 17 foi um dos meus favoritos. Por quê? Porque se vocês não sabem, se vocês leram o diário do. Se vocês ouviram, ou se vocês leram o diário do Caixeiro Viajante, ele não tinha nenhuma ideia, mas essa menina da caixa de música, essa bailarinazinha, foi baseada na Oriana, né? E eu quis botar esse meio que easter egg, porque o Cinti não ia se encaixar em nenhum lugar, mas eu queria muito desenhar a Oriana. Então, eu fiz essa historinha para poder encaixar ela, né? Que a historinha era que ela dançava nos teatros e que o conselho gostou tanto da apresentação dela que mandou fazer essas caixas de música, né? Com a imagem dela. E foi isso, eu gostei muito dessa composição porque ela ficou bem legal. Assim, a caixa com as decorações de arte deco, né? Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro arte deco. E a pose dela também ficou muito de bailarina, eu gostei muito desse dia aqui. Também é um dos meus favoritos. No dia 18 eu não tinha a mínima ideia do que fazer. Tipo, nenhuma ideia do que fazer. O dia 18 foi. Eu não lembro qual foi a pronta do dia 18, mas foi Hextech, é Hextech. É, Hextech, acabei de olhar. Foi Hextech. Eu não tinha a mínima ideia do que fazer sobre Hextech. Então eu fiz. Peguei aquele design da caneca do Jace e fiz um pôster e coloquei no muro destruído porque a Jinx tinha tacado uma bomba no conselho e foi isso, foi isso. Nada muito sobre o que falar aqui, né? No dia 19.
Cara, eu bucheteei um pouco, né? Eu fakeei um pouco as coisas, o background principalmente. Eu não gostei muito dessa arte. Eu gostei e não gostei. Gostei pelo fato de eu ter conseguido desenhar a besta, que eu acho que eu não sou muito boa ainda em desenhar. Como a idade se expressa na gente, mas, né? São coisas a melhorar no futuro. Mas a parte que eu não gostei é que eu achei que ele ficou muito sem contraste, o desenho. Porque como a Ambessa tem a pele não, a a pele mais escura, ela não ficou contrastando bem com o background, né? É. Mas no geral eu gostei da composição. E coloquei como easter egg a máscara que ela usa na batalha final, sendo do nosso caixeiro viajante, né? Enfim, eu gostei, mas não gostei. Se é que vocês me entendem. No dia 20 agora, dia 20 eu gostei. Dia 20 eu gostei porque eu tava doida pra desenhar a Vai no visual Pit Fighter dela. Tipo assim, doida mesmo. Queria muito fazer. Muito, muito, muito. E aí eu pensei, né? Já que eu fiz a Vai, eu vou fazer a Jinx no close-up em algum outro dia da semana. Da semana não, do Arquitoba, né? Mas eu ainda não sabia qual, mas eu tava com esse plano. Mas voltando pra Vai, eu queria muito, muito fazer ela no Visual Pit Fighter, porque eu acho maravilhoso o design dela do Pit Fighter. A gente foi roubado demais do arco de desenvolvimento da Vai nessa segunda temporada. Cara, porque, abrindo um rápido parêntese aqui, eu achava que Arcane merecia pelo menos 3 temporadas. Eu sei o que você tá pensando, eu sei. Ah, é porque foi a série de animação mais cara da história a ser produzida e a animação custa tempo, custa dinheiro, custa vida, custa alma, custa amor, custa solidariedade, empatia, custa tudo que o mundo pode oferecer. Eu sei, eu entendo o seu ponto de vista. Mas para desenvolver a história do jeito que eu achava que desenvolveria, eu achava que ia ter pelo menos mais uma temporada. Por isso que eu fiquei tão surpresa quando eles anunciaram que a Arcane ia acabar na segunda. E foi a minha sensação e a sensação, acho que geral, que se rushou, né? Se rushou, apressou demais as coisas. Teve personagens que não ficaram tão bem desenvolvidos, como a Black Rose e a Vi também, eu achei que o arco da Vi ficou muito assim, sabe, muito assim solto, né? Uma hora ela tá de Enforcer, outra hora ela tá nesse Pit Fighter, outra hora ela tá de bem com a Jinx, outra hora ela tá mal, outra hora a Jinx trai ela fica ruim. Tipo assim, ela foi meio que só jogada de um lado pro outro. Eu achei, né? Eu achei. Minha humilde concepção, porque, né, enfim. O fandom de Arcane é uma peça, uma figura raríssima. Mas enfim, voltando aqui pro October, eu achei que ficou bem legal a composição, porque as flores deram um ponto focal para a imagem, apesar da Vai estar meio que contrastando pouco com o background, eu achei que as flores deram uma contrastada boa, assim, sabe? Não ficou tão ruim quanto ficou o da Ambessa, se é que vocês me entendem. Mas, tipo, muito também se deu pelo fato da Polaroid ter um tipo de filtro, né? E o filtro, às vezes, deixava o contraste meio ruim. Mas eu gostei, no final das contas eu achei bem boa. O dia 20. Dia 21, estamos chegando perto do final do mês. E nessa mesma época, meu Deus do céu, eu tava subindo pelas paredes de loucura. Vocês não estão entendendo. Porque tinha chegado um trabalho enorme pra mim fazer. Trabalho tipo, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer na minha vida? Era caos. Caos, caos total. Tanto é que o plano original dessa arte era ter dois firelights, né? Dois fogolumes, né? Na tradução BR. Meu Deus, a minha dicção tá indo embora. Na tradução BR. E acabou que ficou só um mesmo. Porque eu tava sem tempo. Sem tempo, irmão, sem tempo nenhum. E o plano original mesmo, era ter a árvore, né, dos fogolumes aqui, né? Mas também ficou com Deus. Dia 22 eu não tinha a menor ideia do que fazer, porque o meu plano era desenhar a Ponte do Progresso, né? Aquela que fica entre Piltoverizão. Só que não ia combinar em nada com a história.
Então, eu acabei fazendo uma ponte metafórica, entre aspas. Uma ponte metafórica, entre aspas, porque, pelas considerações do caixeiro viajante, ele considerou que para unir as duas cidades teria que acontecer uma catástrofe bem grande, e essa catástrofe seria a ponte metafórica. E acabou que foi isso, ficou uma ponte metafórica. E aí, nessa hora, eu coloquei para ser, né, a arte da Vila do Victor, né? Depois que ele vira lá o Jesus de Arcane. Depois que ele vira lá nosso Lorde e Salvador Jesus Cristo de Arcane, ele constrói essa comunidade, né, de pessoas aí e vai morar no esgoto porque ele pode, né? Nós aqui não questionamos esse tipo de coisa. Outro que ficou com um arco bem pouco desenvolvido foi o Victor. Mas tem os simbolismos e as lógicas, não sei o que mais lá. Eu sei, pequeno gafanhoto, eu sei. Mas poderia ter sido melhor desenvolvido, eu acho, né? Pelo menos. Enfim, nessa arte eu consegui desenhar as cabanas até bem, mas aquela bolona principal que ele fica, ficou com Deus também. Não consegui fazer direito. Chegou uma hora que eu desisti e falei: beijos, paz. Vamos seguir. No dia 23, eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu achava que eu não ia ficar tanto, mas eu fiquei bem feliz. Porque era do Heimerdinger e eu gosto do Heimerdinger. Apesar de que todos hateiam o Heimerdinger, eu gosto dele. Eu adoro o Heimerdinger. E eu queria fazer uma coisa bem fofinha, né? E apesar acho que foi o Christian que falou que o poro dele tinha sido comido. Na minha história, ele não foi. Então, eu coloquei ele ali só pra ficar uma foto mais fofinha, né? Como se ele tivesse ido também com o Hammerdinger pra árvore dos Firelights, né? E achei que ficou bem legal, assim, como se ele tinha muita ligação com as crianças, então eu fiz como se fossem as crianças que tivessem pintado ele na árvore, né? Por isso que ficou esse desenho mais infantil. Enfim, dia 24, eu não gostei tanto. Vou dizer por quê. Porque eu sempre eu sempre tive o plano de fazer a Mel, né? Mas eu não gostei tanto porque eu não consegui encaixar uma pose pra ela. Assim, uma pose que simbolizasse a Mel, que fizesse ela parecer a diva que ela é, mulher linda, maravilhosa. Ave Maria. E eu não consegui encaixar essa pose, né? Então ficou meio distorcida, não, ficou meio simples. Pronto, a palavra é essa. Ficou meio simples a pose dela. E eu não gostei muito. Eu queria ter feito uma coisa mais impactante. Mas quero desenhar a Mel de novo no futuro, quando eu tiver mais calma, quando eu tiver mais tempo, porque eu tava no meio do caos. Lembre-se que a partir do dia 21, 22, eu tava no caos. Tava caótica a minha vida. Eu peguei e fiz essa pose simples. Eu queria ter feito mais e melhor, né? Mas, enfim, não tive tempo. No dia 25, nossa, eu gostei, mas eu achei que ficou assim. Porque esse dia, em específico, eu tava muito sem tempo e eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que buchetear. E bucheteei mesmo. Bucheteei, fiz o que eu tinha que fazer e foi isso. E aí, tipo, mas pra acertar esse ângulo de vista de baixo pra cima foi um rolê. Vocês não estão ligados no rolê que foi acertar esse ângulo, porque eu não sou muito boa em desenhar, eu não sou muito boa em desenhar ângulos, né? Dá pra ver, mas tipo, tutoriais e eu fui no feeling. Eu falei assim, Picasso, entre mim, Leonardo da Vinci vem, Frida Kahlo vem também e vamos lá acertar esse ângulo de baixo pra cima. E até que não ficou tão ruim assim, vai? Apesar dos pesares, a anatomia não tá lá, essas coisas, né? Mas apesar dos pesares, eu gostei tanto. Eu gostei tanto assim, gostei, né? O que eu quero dizer é que eu gostei, no geral. E a fase da iluminação, eu vetei a história para que eles tivessem passado por aí para encaixar a prompt. A verdade foi essa. A prompt não encaixava de jeito nenhum. E nessa altura da história, eles estavam, tipo, no auge da segunda temporada. O Victor já tinha ido de arrasta pra cima. O Warwick também já tinha ido de arrasta pra cima. E tava tudo entrando no maior caos. Então eu. Vai isso mesmo. Vai isso mesmo. Vamos colocar aquela Leia da mulher que cuspia gás naquele trailer. E é isso, paz.
No dia 26 eu gostei, eu vou falar pra vocês por quê. Porque eu tava com plano de fazer o Warwick, né? Mas devido à minha falta de tempo, de espaço, de vida, de alma, de coração, de sobrevivência, eu falei, não, não vou fazer isso comigo. Então, eu peguei o design das criaturas que o Victor criou, né? E segui. E aí, nessa arte específica, eu intencionalmente distorci a anatomia. Porque uma coisa é você fazer sem querer, e outra coisa é você fazer querendo. Ai, você fica com aquela sensação de eu quebrei as regras. Venha me pegar agora, deuses do desenho. Enfim. E aí eu coloquei os dedos para serem extra longos de propósito e coloquei para eles se contorcer numa pose bem antinatural. O mais antinatural que eu consegui. E tipo, ficou muito legal. Não é porque foi eu que fiz, não, mas ficou muito legal. Apesar do render aqui atrás da cabeça dele não ter ficado lá, essas coisas, e também ele ter muitos elementos marrons e castanhos e essas coisas assim, pra ficar no background mais, né? Ficar contrastado com o background. O branco dele contrastou. E isso foi que ficou legal, entendeu? Além do ângulo quebrado da posição, assim, sabe? Eu gostei bastante por causa disso. Sou suspeita pra falar, né? Tem artes que eu gosto, tem artes que eu não gosto. E a vida é isso. A vida de artista é isso, gente. Vocês têm que se acostumar. Pronto, dia 27. A partir do dia 27 em diante, eu coloquei como se fosse um pós-créditos, né? Cenas perdidas e pós-créditos da série, né? E então a batalha final aconteceu no dia 26, né? Tanto é que as datas estão como dezembro, dia 26 e 27. E a cena 27 é como se fosse um pós-créditos, né? E nessa cena, a Vai volta da ventilação onde ela estava, né? A Jinx se sacrifica, entre aspas, né? Tabacuda, quase me mata de chorar. Mas, enfim, ela volta da ventilação e eu acho que nessa hora ela deve ter encontrado com a Kate e deve ter desabado. Eu tenho esse headcanon que ela se segurou até encontrar com a Kate. Quando viu a Kate toda ferida, lascada, só o pau da rabiola, ela desabou também. Ela pegou é isso, GG. E aí a prompt era Gauntlet, né? Gauntlet. Luvas. O inglês tá falhando, me perdoe. Era luvas, né? E aí, como a Jinx levou uma, ela tinha que estar com a outra, né? E aí eu acho que ela pegou e levou a luva de volta, né? Assim, como automático mesmo, sabe? E aí eu ia fazer um background mais elaborado, mas eu tava muito sem tempo. Então, toda a elaboração da foto ficou na pose da Vi e da Caitlyn, né? E eu gostei bastante. No final das contas, eu gostei muito da pose que elas estão. Sim. Achei que ficou bem emocionante, assim, sabe? Eu acho, né? Enfim. No dia 28, irmão, eu terminei essa arte em cima da hora. Tipo assim, era quase 10:30 da noite, tipo, 10:30, 11 horas quase, quando eu terminei essa arte e postei. Meu Deus do céu. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu simplesmente achei que eu não ia conseguir postar. Sério, achei que eu não ia conseguir, achei que ia ficar por isso mesmo. Tanto é que o mural original, na minha arte original, ele tem tipo uma parte 2 assim, que era o povo de Zalma, assim, embaixo, mas estava tão em cima da hora que, meu Deus, não vai dar tempo. Aí, tirei essa parte mesmo, fiz assim, é isso que tem pra hoje. Porque ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas pra me renderizar. E ficou tipo, meu Deus, eu tava doido da cabeça. Por isso que o render não ficou essas coisonas assim, né? A cara da Vai tá bem diferente, a cara da Caitlyn tá bem diferente também, a cara da Jinx tá bem diferente. Porque eu não tive tempo. Eu não tive tempo de fazer essa arte. Então, foi o que teve pra hoje, bem literalmente. Mas no final, assim, a composição eu gostei, ia ter mais elementos e tal. Mas eu gostei da composição, principalmente a parte da Jinx e da Isha, que eu acho que a Isha merece estar no mural. Então, tipo, se um dia fizerem um spin-off de Arcane e a gente acompanhar o Echo e a galera do Echo, eu quero muito que tenha um mural com a Isha e com a Jinx, né? Mais do que já tem. Mas enfim,
Foi isso, e foi o que deu pra fazer na hora, né? Dia 29 foi o da Cevica e eu gostei, assim, eu acho que como ela virou a conselheira de Piltover, né? Eu acho que ela trouxe consigo, no meu headcanon, pelo menos, algumas pessoas de Zaun pra ajudar, né? Como o Scar, e eu acho que o Echo também um pouco, apesar de que eu acho que o Echo vai se mandar daí. Ele vai atrás da Jinx, porque a Caitlyn vai falar com ele que a Jinx tá viva e ele vai atrás dela. Confia, confia em mim, confia em mim. Então, eu acho que ela poderia ser uma dessas pessoas que traria a comunidade pra governar junto com ela, né? Eu acho, pelo menos, né? Então, gostei dessa arte, apesar de eu ter dado um visual novo pra Sevica e a mão do Scar ter ficado meio memes. Eu gostei, assim, não foi uma arte com grandes coisas, né? Mas, enfim. E até umas pessoas no background, mas eu falei, não, não, não. E foi isso, a vida seguiu, né? Dia 30, nossa, eu simplesmente amei essa arte. Amei, 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 amei. Eu acho que é a minha favorita de todas. Todas as que eu fiz é a minha favorita. Porque o rosto da Jinx tá muito expressivo, apesar de eu ter esquecido muito as olheiras dela, ter esquecido muito a sombra preta que ela usa, mas o rosto dela tá muito expressivo. Meu Deus, eu adorei. Eu amei essa arte, eu tô apaixonada por ela. Simplesmente apaixonada. E, tipo assim, foi muito legal fazer essa arte porque eu pude colocar também o meu headcanon de que ela pintou o cabelo dela de preto pra ir-se embora de Zaun. E também o meu headcanon de que ela se aceitou, né, as duas metades dela, tanto Jinx quanto Powder. E se vocês pararem pra prestar atenção, o Easter Egg é que se você colocar a mão do lado direito primeiro, né? Do lado direito primeiro, você vai ver a metade Jinx. E se você colocar a mão do lado esquerdo, você vai ver a metade Powder. Então, tipo, foi muito legal fazer essa arte porque eu consegui colocar esse easter egg de tanto ela usando o cabelo da Jinx quanto ela usando o cabelo da Powder. Então, foi muito legal. Eu adorei. E, tipo, como essa arte se passa alguns meses desde a batalha final, né? Tipo, a batalha aconteceu em dezembro da minha timeline e essa arte é em abril. Eu coloquei o cabelo dela um pouco maior por causa disso. Porque eu acho que o cabelo dela cresce rápido, né? Em, sei lá, 7 anos o cabelo dela cresce até a altura dos tornozelos, então 4 meses não é nada, né? Enfim, eu simplesmente amei essa arte e pra mim é a minha favorita. No dia 31, eu já tava com esse plano desde que eu comecei a fazer as Polaroids. De fazer a última arte ser a foto do Vander, da Felícia e do Silco quando eles eram mais jovens no Last Drop, né? Que é o bar deles. E aí eu já tava com esse plano. Só faltou encaixar a história do caixeiro viajante, né? E aí, tipo, eu dei uma esticadinha na história, né, e tal, pra caber aqui, mas coube. No final deu tudo certo. Então, eu gostei dessa arte, mas eu queria ter tido mais tempo com ela. É porque nesse dia eu também tava muito sem tempo. E eu queria ter tido mais tempo com ela. Talvez um dia eu refaça, mas pro Arquitober foi o que deu pra fazer. E falando de uma visão bem geral agora, foi um processo bem louco, assim, sabe? Foi uma coisa que eu não esperava fazer, não esperava conseguir, né? Principalmente quando veio esse outro trabalho de fora, né? De fazer mais coisas gráficas para outras pessoas. E eu achava que eu não ia conseguir. Não ia conseguir, simplesmente pelo fato de que eu fiquei muito sem tempo em alguns dias, bucheteei muitos dias. Eu não sabia desenhar várias coisas, mas mesmo assim eu insisti, 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 vamos lá, e tá feio, mas vamos postar, e tá horrível, mas vamos conseguir, vamos abrir, vamos conseguir, vamos, foi eu mesma me empurrando para poder terminar, sabe? Foi uma experiência bem louca, que eu acho que eu não vou fazer de novo tão cedo. Não vou fazer de novo tão cedo, não pelo menos com esse tempo tão curto de preparação. Da próxima vez eu faço com um mês, pelo menos, de antecedência, pra se surgir algum BO no meio do mês eu não tá nesse desespero que foi esse Arquitober. Porque, meu Deus do céu, foi um desespero esse Arquitober.
Mas enfim, no geral eu gostei muito de fazer. Foi uma experiência bastante construtiva. Eu achei que a minha arte melhorou muito dos primeiros dias até os últimos dias, principalmente porque eu fiz tudo renderizado. E eu consegui também diminuir muito o tempo que eu fico numa arte, né? Eu passava tipo 2, 3 dias numa arte, agora eu tô passando tipo um dia e meio, no máximo, assim. E pretendo diminuir mais ainda, né? Porque a prática vem com esse tipo de coisa. Porque tá hora você negligenciar alguns detalhes e você aprende a ficar bem com isso, sabe? Você aprende a ficar bem com esses detalhes negligenciados. Porque, ai, o fundo que tinha que ter uma casa, que na casa tinha um telhado vermelho e que nesse telhado tinha uma folha. Ninguém vai prestar atenção na folha. Desculpa. Ninguém vai prestar atenção na folha do telhado da casa do background que você tá querendo colocar. Então, assim, eu aprendi a negligenciar esses detalhes, muitos backgrounds eu não tinha a menor ideia, fui improvisando conforme eu ia. Dia 19 foi um exemplo disso, que eu super improvisei esse background. E foi isso, né? Foi uma experiência bem desgastante. Eu tava muito cansada, porque eu passava o dia todo praticamente. Ia dormir 10 horas, 10 e meia da noite pra estar acordada 4 horas da manhã do outro dia. Porque eu só tenho esse tempo pra ir pra academia, né? E além disso, eu tava doente, né? Ainda tinha isso, o agravante plus. Eu ainda tava doente, tossindo, meus pulmões pra fora. Deus sabe como foi que eu sobrevivi esse mês, mas eu sobrevivi. O que importa é isso. E foi isso, né? Foi uma experiência bem gratificante. Não vou fazer de novo tão cedo, mas se eu for fazer de novo, eu farei com mais meses de preparação. E se você está se perguntando por que que o que está passando no vídeo é um speed paint da Hornet e o que que isso tem a ver com October? Nada. Não tem nada a ver. É porque eu tô muito numa vibe Hollow Knight. E é isso, eu queria muito desenhar Hornet e a vida nos levou a essa situação, né? E eu também queria dar um tempinho no digital, porque eu passei um mês fazendo arte digital, né? Então eu queria esse tempinho para poder fazer uma arte mais tradicional, né? E é isso. Se você ficou até aqui, obrigado por me escutar, né? Durante essa, esse relato, né? Essa contagem de experiência de meu Deus, eu vou me lascar na edição, mas vai dar tudo certo. Confia em mim, vai dar tudo certo. Bem, se você ficou até aqui, obrigada por me ouvir falar os meus cotovelos e tomar bastante água, porque serviu bastante para isso. E é isso. Fica por aí no canal, se você quiser assistir outros vídeos, né? Espere mais arte no futuro. Falaremos de K-pop Demon Hunters, tô devendo. Falaremos de Hollow Knight, porque esse jogo alugou um triplex na minha cabeça e Silksong alugou outro triplex na minha cabeça, né? Falaremos desses dois e falaremos mais de jogos e games no futuro. Eu acho que eu vou seguir mais nessa linha de pensamento, porque é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de jogos e de games e de séries e filmes e essas coisas. E é isso. Tem também um vídeo das princesas que eu tô planejando, mas esse vídeo eu quero fazer tradicional, também uma arte tradicional, um quadro tradicional para as princesas. E é isso. Agora sim, oficialmente, tchau. Obrigado por assistir. Tchau!